Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. Pois é, estamos aí na nossa caminhada dentro da jornada do eletromagnetismo. Tem bastante coisa ainda para falar, né? E a eletrostática ainda não terminou, ainda tem coisa para falar sobre a eletrostática também. Quem acha que eletrostática é só isso que eu falei até agora, tá enganado, tá muito enganado. Hoje a gente vai estar falando sobre superfícies equipotenciais e sobre o Teorema de Green, né? Então, vamos falar aí de algumas coisinhas bem importantes, né? Dentro da eletrostática. Até porque a gente vai usar bastante essas coisas quando a gente for falar, por exemplo, no caso do Teorema de Green, a gente usa bastante dentro do eletromagnetismo em si. E as superfícies equipotenciais vão justificar uma coisinha bem interessante lá na eletrodinâmica, que vai ser a próxima parte do próximo módulo, né, digamos assim, que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, beleza? Então, dito isso, bom, pega esse material de estudos e vamos estudar. Aqui estamos nós, começando aqui justamente o nosso estudo de superfícies equipotenciais. Bom, superfícies equipotenciais, o que seriam superfícies equipotenciais? Bom, até agora, até o presente momento, o que a gente tem é o seguinte, olha, você tem um campo elétrico, ele é gerado por cargas elétricas, esse campo elétrico é um campo vetorial, ou seja, ele é representado a partir de vetores, né? Então nós temos o vetor campo elétrico e nós temos uma propriedade inerente à energia elétrica, energia potencial elétrica gerado por essa carga. Lembrando que a gente está aqui no conceito de eletrostática, ou seja, as cargas não se movem, tá? A gente está falando aqui de cargas em repouso. Então você tem aqui uma situação em que você tem as cargas em repouso, você tem ali então uma energia associada a essa carga em repouso que pode se movimentar, que é o que nós chamamos de energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica carrega dentro de si o conceito de potencial elétrico. Ok, a gente vai ver isso muito mais presente agora, quando a gente for falar sobre superfícies equipotenciais, essa capacidade de movimentação de cargas, né? Ou seja, a movimentação das cargas elétricas que a gente vai ver lá na eletrodinâmica começa a fazer sentido a partir deste momento das superfícies equipotenciais. Mas o que seriam as superfícies equipotenciais, Sensei? Bom, como o potencial eletrostático é uma grandeza escalar, não podemos representá-lo como um vetor. A gente viu isso na última aula, né? Que a gente tem o chamado campo escalar, né? A gente pode representar através de um campo escalar. Por exemplo, quando você pega uma grandeza escalar, você consegue gerar um campo em que você tem regiões no espaço onde você vai ter certos valores, né? Eu até mostrei uma imagem. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Uma imagem tirada da internet, mas não tem problema, porque é realmente uma representação de um campo escalar, né? No qual a gente tem ali justamente essa representação. Olha aqui, ó. A gente tem justamente essa representação. Você tem aqui regiões coloridas, onde cada cor representa um valor diferente para essa grandeza aqui. Eu não sei qual é essa grandeza aqui, mas vamos supor que seja temperatura, vamos supor que seja o próprio potencial, né? Regiões de potencial. Então, cada cor aqui representa um valor de potencial diferente, né? Perceba que você não vai precisar fazer vetores, nem nada disso. São regiões, realmente, em que você vai ter valores, números, né? Por isso que a gente chama de campo escalar. Ok, Sensei. Então, a gente sabe que o potencial ele vai gerar o que a gente chama de campo escalar. Mas qual é a relação disso com as superfícies equipotenciais? É aí que tá. Como a gente sabe que o potencial escalar, né, o potencial eletrostático, ele é uma grandeza escalar, mas ele tem relação direta com o campo elétrico, como a gente viu na última aula, quando a gente falou sobre equação de Poisson e equação de Laplace.
a gente pode fazer uma relação entre o potencial, entre esse campo escalar, né? Esse campo de potencial com o campo elétrico, né? Que é um campo vetorial. Então você vai fazer ali uma relação entre um campo escalar com um campo vetorial. E como que se dá essa relação? Como é que ela vai acontecer? Bom, nós sabemos que uma carga ou um conjunto de cargas, quando produz o seu campo elétrico, esse campo elétrico ele vai sair em todas as direções, certo? Então, por exemplo, se você tem uma carga, o seu campo elétrico é um campo radial, né? Um campo esférico, porque você vai ter ali justamente o campo elétrico saindo para todas as direções na forma de uma esfera mesmo, né? Como se fosse uma esfera que fosse crescendo a partir do centro. Então você tem um centro aqui, né, que seria a carga, e aí você teria uma esfera aumentando, né, surgindo a partir disso. E aí essa esfera seria justamente as direções, ela cresce justamente por conta da orientação do campo elétrico. Ok, sensei, beleza. O potencial vai ser exatamente a mesma lógica. A diferença é, você não vai representar por vetores, né? Então você vai acabar representando por superfícies, né? Então, se você representa por vetores um campo vetorial, um campo escalar você representa por superfícies. Então, essa que é a grande sacada. Enquanto você trabalha com vetores em um campo, no outro você vai trabalhar com superfícies. Então, as superfícies equipotenciais vão ser superfícies nos quais você vai ter sempre o mesmo valor de potencial. Porque, lembrando, se a gente considera aqui uma situação em que o campo elétrico é constante, isso é importante, tá? As superfícies equipotenciais funcionam se você levar em consideração um campo elétrico constante. Se o campo elétrico não é constante, as superfícies já não são mais equipotenciais. Aí a gente vai ter aí um pouquinho mais de trabalho para fazer isso aí. Até porque a gente sai da questão do potencial escalar e entra no potencial vetor, né? Que é uma forma mais auxiliar da gente conseguir calcular esses potenciais. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente quando a gente for falar sobre eletrodinâmica, né? Lei de Faraday e tudo mais. Então, quando você tem aqui um potencial escalar, ele vai depender unicamente da distância até a sua fonte. Então você tem aqui, botei aqui como exemplo, você tem aqui um objeto, uma carga, né? Essa carga está produzindo um campo elétrico, né? Que são essas linhas em vermelho. E aí, a cada distância que você tá dessa carga, você tem um potencial diferente. Então, vamos supor que você tem aqui essa distância aqui, ó. Vamos chamar de essa distância aqui de R1. Nessa distância R1, qualquer ponto que você analise que esteja a essa distância R1 vai ter o potencial valendo V1, tá? A mesma coisa vai acontecer se você pegar a distância R2. Se você pega a distância R2 da sua fonte, né? Todo local, todo ponto que você estiver a uma distância R2, você vai encontrar sempre o mesmo valor de potencial, que vai ser o V2. R3, a mesma lógica, né? Então, você tem aqui a distância R3. E aí, qualquer ponto que esteja distante R3 da nossa origem, da nossa fonte, vai ter um potencial que a gente vai chamar de V3. E assim por diante. Ou seja, você sempre vai ter aqui superfícies que vão ser geradas sempre com os mesmos valores de potencial. É como se a gente fosse aqui uma cebola, né? O famoso Shrek aqui, né? Vamos aqui recordar Shrek. Cebola tem camadas, ogros também, e as nossas superfícies equipotenciais também. Então o que você vai ter aqui é exatamente isso. Você vai ter aqui a sua fonte, e aí, à medida que você se afasta da fonte, a cada distância que você trabalha, você vai ter valores distintos de potencial, e esses potenciais vão ser sempre os mesmos dentro dessa superfície.
tá? É como se, como eu falei, como se fosse a cebola. Você vai pegar cada pedacinho da cebola, né? Cada filete da cebola é como se fosse uma superfície equipotencial. Então, cada ponto naquela superfície, daquela fileira aquele filete da cebola, é como se você estivesse falando, olha, eu tô num ponto tal, nesse ponto tal o potencial vale X. Se eu mudo para outro ponto nessa mesma filete de cebola, o potencial vai continuar valendo X. Então a lógica é exatamente essa, tá? Então, por exemplo, você tem, nesse caso aqui, ó, uma distância R1. Nesse ponto aqui, o potencial é V1. Se você muda o ponto, vamos supor, coloca aqui, ó, né? Você bota o ponto aqui, ou seja, tá diferente desse ponto aqui. Esse ponto tá aqui, tá nessa posição aqui, esse ponto tá nessa posição aqui. Mas o potencial vai ter que ser o mesmo. Então, isso são superfícies equipotenciais, ok? Elas surgem quando você trabalha com campos elétricos constantes e as equipotenciais deverão se formar como superfícies que são ortogonais ao vetor campo elétrico naquele ponto. O que é uma superfície ortogonal? É uma superfície que vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor que está analisando. Nesse caso, a gente está falando aqui do campo elétrico, o vetor campo elétrico. E é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter aqui, ó, justamente um ângulo de 90 graus. Sempre vai ter um ângulo de 90 graus, tá vendo? É claro, aqui a gente está pegando uma distribuição perfeitamente esférica, mas se você pegasse uma placa, né? Uma placa plana, ou um cubo, ou algo parecido, você veria situações parecidas com essas, tá? Aí você só tem que analisar a geometria do problema para poder analisar como é que vai funcionar as superfícies equipotenciais. Mas a lógica é a mesma, tá? A superfície equipotencial vai ser justamente uma superfície gerada a partir da natureza do potencial escalar. Ok, e aí como uma característica, toda superfície equipotencial é ortogonal ao vetor campo elétrico naquele ponto. Ok, sensei, e aí? Aí a gente vai poder analisar o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho uma carga, de prova, tá? Que ela quer sair deste ponto aqui e quer vir para este ponto aqui. Ou seja, ela quer fazer esse trajeto aqui, tá? Perceba o seguinte, olha, ela fazer esse caminho, ou ir reto, não importa. Não vai importar para essa carga. O importante é que ela vai ter que sair desse local para chegar nesse local. E aí eu pergunto para você, qual é o trabalho realizado para mover a carga dessa posição, que vamos chamar de posição 1, para essa posição, que é a posição 2? Bom, é o trabalho para movimentar essa carga. Como é que a gente calcula o trabalho para movimentar qualquer tipo de objeto? O trabalho, ele é dado justamente pelo teorema do trabalho-energia, que é dado justamente por menos delta U, né? Ou seja, menos a variação da energia potencial. Então, isso aqui é a definição básica, né? A gente tem aqui que o trabalho vai ser dado por isso. Só que quem é a energia potencial neste caso aqui? Como a gente está falando de um caso em que a carga está se movendo de acordo com um campo elétrico, então a energia potencial que a gente está falando é a energia potencial elétrica. E aí a gente vai ter aqui justamente o seguinte, esse ΔU é a mesma coisa que a energia potencial elétrica final menos a energia potencial elétrica inicial, né? Ou seja, a energia potencial elétrica associada ao ponto 1 e a energia potencial elétrica associada ao ponto 2, final e inicial. E aí é até interessante porque aí você vai me perguntar assim, mas sensei, quem é essa energia potencial elétrica? Então, a energia potencial elétrica a gente já definiu anteriormente. Quando a gente foi calcular o potencial elétrico, a gente usou a relação da energia potencial elétrica. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês recordarem, que a energia potencial elétrica ela é dada justamente por este valor aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
potencial elétrico é dado pela energia potencial elétrica dividido pela carga. Ou a gente pode reescrever isso aqui, multiplicando ambos os lados pelo valor da carga. A gente vai ter que a energia potencial elétrica vai ser igual ao potencial elétrico vezes a carga. Ou seja, a gente pode reescrever isso aqui, né? A gente pode reescrever a energia potencial elétrica final e a energia potencial elétrica inicial como o produto da carga, nesse caso aqui a carga de prova, vezes o potencial naquele ponto, né? No caso aqui o ponto final, que seria o nosso ponto 2, e o ponto inicial, que é o nosso ponto 1. E é exatamente isso que vai acontecer. Lembrando que nesses pontos a gente vai ter sempre o mesmo potencial, perceba. Isso aqui não vai adiantar, não vai fazer diferença nenhuma, né? Você colocar esse ponto 1 aqui ou esse ponto 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque simplesmente o que vai importar aqui no trabalho, no caso do teorema do trabalho e energia, são apenas os pontos inicial e final. Então o caminho que você vai traçar para sair do ponto 1, independente do ponto 1, contando que ele tenha sempre o mesmo potencial, ou seja, esteja nessa superfície, vai ser irrelevante, né? Então, o que a gente vai ter aqui vai ser que o trabalho vai ser menos Q vezes o potencial final, menos Q vezes o potencial inicial. A gente pode botar esse Q em evidência, porque o Q é o mesmo, né? A carga é a mesma. Então, vai ficar o trabalho é menos Q vezes o potencial final menos o potencial inicial. Potencial final menos potencial inicial é a mesma coisa que a diferença de potencial. Ou seja, o trabalho realizado para mover uma carga do ponto A ao ponto B, ou do ponto 1 para o ponto 2, nada mais é do que menos o valor da carga vezes a diferença de potencial. Ou seja, na prática, isso quer dizer apenas uma coisa: mover uma carga no espaço depende apenas da diferença de potencial entre dois pontos no espaço. Não depende de nada além disso. Então, contando que você tem uma diferença de potencial, você consegue gerar movimentação de cargas. E a gente vai ver isso mais pra frente, que movimentação de cargas nada mais é do que corrente elétrica. Então isso aqui já justifica pra gente o que é a corrente elétrica e como que ela funciona, né? Como que ela surge. Ela precisa ter uma diferença de potencial. Então, olha só que interessante. Um conceito da eletrostática que a gente vê na eletrostática vai servir já de base aqui para a gente conseguir compreender de antemão como vai ser o conceito de corrente elétrica lá na eletrodinâmica. Então, basta você ter uma diferença de potencial para que você gere uma movimentação de cargas, tá? E essa movimentação se deve justamente à presença de campos elétricos. Lembrando, para que você tenha um potencial, você tem que ter campo elétrico. Então, se você tem aqui um campo elétrico, você tem aqui um potencial gerado, você gera superfícies equipotenciais, nesse caso, né? E essas superfícies vão ter potenciais fixos, e esses potenciais são suficientes para poder fazer com que uma carga se mova no espaço. Ok? Beleza, sensei. Só isso? Basicamente, a gente tem aqui essa manifestação com relação às superfícies equipotenciais. Agora a gente vai avançar um pouco mais na matéria. A gente vai agora falar sobre o Teorema de Green, tá? Sim, o nome é Green mesmo, verde. Justamente em homenagem a um físico matemático de sobrenome Green. Pois é, acontece. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar esse teorema de Green? Existe uma ferramenta matemática que irá nos ajudar grandemente a resolver problemas de eletrostática, que é o teorema de Green. Geralmente, a equação do potencial já é suficiente para resolver problemas de eletrostática. A gente já sabe disso. Entretanto, quando a gente pega equações tipo as equações de Poisson e a equação de Laplace, né? Que são equações que trabalham com distribuições de carga, são equações que apresentam uma certa problemática, entre aspas, né? Eu até botei aqui entre aspas, porque é problema, mas nem tanto, digamos assim, tá? Que é o fato de que você está resolvendo uma equação diferencial, o que na prática não tem problema nenhum. Você pode resolver uma equação diferencial à vontade, na verdade,
Algumas pessoas se sentem até mais confortáveis em resolver equações diferenciais. Tipo eu. Enfim. Entretanto, existem problemas que você consegue resolver muito mais facilmente se você não resolver equações diferenciais, e sim resolver, por exemplo, uma integral. Porque, de fato, resolver uma integral é mais fácil do que resolver uma equação diferencial, seja parcial, seja homogênea, né? E resolver uma equação diferencial e resolver uma integral tem um mundo de diferença. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, transformar um problema diferencial em um problema integral. E como que nós vamos fazer isso, né? Como que a gente vai fazer essa transformação? A gente vai fazer o uso da chamada identidade de Green. O que é a identidade de Green? Isso aqui é uma propriedade que surge dentro do cálculo, tá? Como eu falei, isso aqui não é um curso de cálculo, tá? Tem como eu provar essa identidade de Green, até que relativamente fácil. Isso aqui se eu não me engano, é a terceira propriedade, a terceira identidade, tá? Não é muito complicado de provar essa identidade. Entretanto, como eu falei, isso aqui não é um curso de cálculo, é um curso de eletromagnetismo. Aconselho a dar uma pesquisada sobre como que surgiu esse valor. Eu vou usar já direto o resultado, mas eu vou explicar aqui os termos para que não fique assim jogado no ar, tá? Basicamente, você tem aqui duas situações. Você tem uma igualdade nessa identidade, no qual o lado direito você tem um volume, um elemento de volume, e no lado esquerdo você tem um elemento de volume, e no lado direito você tem um elemento de área, né? Então aqui você tem áreas e aqui você tem volume. Ok, sensei, e aí? E aí é o seguinte, a identidade de Green vai relacionar como funcionam, como é que uma determinada função se comporta quando associada a um certo volume e ao seu elemento de superfície, ao seu elemento de área, tá? Então, esse lado direito vai aparecer, esse lado esquerdo vai falar justamente isso e o lado direito vai falar justamente a questão do elemento de superfície. Então, você vai ter aqui, ó, no lado esquerdo, duas funções, φ, ψ, né? Essas duas funções, elas estão atuando dentro de um volume V. Então, tem até aqui um desenho, você tem um certo objeto com volume V, e aí essa função está atuando aqui dentro, tá? Vamos supor que são dois líquidos se misturando, dois gases se misturando. Cada função seria isso, cada um seria um líquido, cada um seria um gás, enfim, né? E aí você vê como é que elas se comportam ali dentro, né? E aí, você quer ver como que esses líquidos ou gases vão se comportar com relação à superfície desse volume, né? E aí, você vai ver mais ou menos como se fosse um fluxo. Então, tanto que essa identidade de Green lembra muito uma coisa que a gente já calculou anteriormente, que é justamente a questão da lei de Gauss, né? Que a gente trabalha com a nossa famosa integral gaussiana, né? Que a gente faz as superfícies gaussianas e tudo mais. É exatamente isso. E aí você vai ter exatamente isso aqui. Você vai ter que nesse lado direito, você vai ter vetores que são normais à superfície, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então é como se você tivesse um escoamento dessas funções em um ângulo de 90 graus sobre a superfície gerada justamente por esse volume aqui, tá? Então, é isso que vai identificar aqui essa identidade de Green. Ok, sensei. E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai definir duas coisas, tá? Lembra, a gente quer trabalhar com potencial, só que ao invés de trabalhar o potencial lá na equação de Poisson, que é uma equação diferencial, a gente quer trabalhar na forma diferencial, ou seja, na forma integral, ou seja, na forma justamente de integrais, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, utilizando a identidade de Green, definir quem é o φ, esse φ aqui, e quem é o ψ, né? Quem é φ e quem é ψ? A gente vai definir, então, duas funções. A primeira função que a gente vai definir é a chamada função de Green, tá? A função de Green que a gente vai definir é uma função de 1 sobre o módulo de R menos R', tá?
O que não é muito difícil de você conseguir analisar. Porque o que é a função de Green? A função de Green nada mais é do que uma função resposta a uma equação diferencial. Se você pega a equação diferencial gerada pela equação de Laplace, ou a equação de Poisson, a gente volta aqui. Cadê a equação de Poisson? Equação de Poisson. Aqui, ó. A equação de Poisson. Você vai ter aqui o Laplaciano do potencial é igual a menos a distribuição, menos ρ, sobre ε0, certo? Isso aqui é a equação de Poisson. Só que se você pega quem é esse potencial, se a gente voltar um pouco, o potencial escalar nada mais é do que uma relação do que o produto entre um termo, um valor escalar, por 1 sobre R. Tá vendo? 1 sobre R. Isso aqui é por uma carga pontual, mas no geral a gente sempre vai ter esse 1 sobre R, né? Então, o que você vai ter é justamente o seguinte. Já que você vai ter sempre uma relação de 1 sobre R para o potencial, a gente pode chamar esse 1 sobre R como uma solução, né? Ou seja, o potencial depende de 1 sobre R, ou seja, do inverso da distância, né? Do módulo da distância. Então faz sentido eu chegar e chamar a função de Green, que é justamente uma função resposta ao nosso potencial, como 1 sobre R, ou 1 sobre módulo de R menos R', né? Onde esse R' aqui é a posição do espaço que você está analisando, tá? A sua origem, por exemplo. Que por sua vez, se a gente faz aqui o Laplaciano dessa função de Green, o resultado final vai ser menos 4π delta de R menos R', onde esse delta de R menos R' é o que a gente chama de delta de Dirac, tá? É fácil de resolver isso aqui, tá? Não é tão complicado. Lembra que você está falando aqui de um potencial que é radial, então você vai estar trabalhando com um Laplaciano em coordenadas esféricas, como a gente já trabalhou na aula passada, tá? Então você pode chegar e fazer o Laplaciano em coordenadas esféricas de 1 sobre R menos R'. A gente pode chamar esse R menos R' aqui de Rzão, e aí você vai conseguir resolver isso aqui facilmente, você vai achar esse resultado tranquilamente, não tem problema, tá? Eu não vou fazer, se quiser fica aí como um exercício extra para vocês tentarem provar que essa igualdade é verdadeira. Não é tão complicado como eu falei. Mas a questão aqui é o seguinte, quem é a delta de Dirac? Talvez aqui apareça um termo que você possa nunca ter visto antes, tá? Geralmente a gente não tem tanto costume assim de... a gente trabalha bastante com a delta, né, com as deltas, mas geralmente o primeiro contato que os estudantes têm com uma delta, assim, na prática, aparece ou no curso de cálculo, ou então no curso de eletro, né? Como aqui é um curso de eletromagnetismo, então a gente vai ter que apresentar aqui como é que funciona uma delta. A delta de Dirac é uma delta contínua, é uma delta de uma função contínua, tá? Existe uma outra tipo de delta chamada delta de Kronecker. A delta de Kronecker, ela aparece para funções que são discretas, tá? Então, se você está falando de uma função que é contínua, que é o caso de uma função que é diferenciável, né? Até porque a gente está falando aqui de uma função que está dentro de uma equação diferencial, a delta que vai aparecer vai ser uma delta de Dirac. E como é que a gente calcula uma delta de Dirac? A delta de Dirac, ela surge a partir justamente de uma função que é uma função impulso, que a gente chama. É uma função impulso, uma função instantânea, tá? Como que a gente determina isso? Seja uma função f de x dada por f de x é igual a 1 sobre 2a quando x estiver entre menos a e a, e 0 quando o módulo de x for maior do que a, ou seja, qualquer outro valor que seja menor do que menos a e maior do que a. Ok, sensei. Como é que isso é na prática? Na prática, a função f de x gera esse gráfico aqui. Você tem uma constante, né? A função f de x é constante entre menos a e a, tá? E ela vai ser constante valendo 1 sobre 2a, tá?
e ela vai ser 0 para qualquer outro valor que não seja não esteja entre o intervalo entre menos a e a. Isso, na prática, significa dizer o seguinte, olha, se nós formos calcular qual é a integral dessa função f de x, a integral dessa função vai valer 1 sobre todo o espaço. Por quê? O que é a integral? A integral nada mais é do que o cálculo da área sobre uma função. Então, basicamente, você está calculando quem é a área dessa função aqui, ó. E aí, você pode até pensar assim, pô, mas a área dessa função aqui é fácil, né? É base vezes altura. A altura aqui é 1 sobre 2a. A base é 2a, né? Porque é menos a aqui e a aqui. Então, esse tamanho total aqui equivale a 2a. Então, a área nada mais é do que 2a vezes 1 sobre 2a. Isso vai dar 1. Perfeito, é exatamente isso. Então, tipo, já tá bem na cara, né? Se você faz aqui a integral sobre todo o espaço dessa função aqui, o resultado vai dar 1. Ok. E aí, sensei? É só isso? Onde é que entra a delta nessa brincadeira? Acontece o seguinte, vamos supor que eu quero manter essa área valendo 1. Só que eu quero diminuir esse intervalo. Ou seja, em vez de ser um intervalo de menos a a, eu quero fazer esse intervalo ir de, sei lá, menos a sobre 2 a a sobre 2. O que eu vou ter que fazer com esse valor de f de x para que essa área seja 1, né? Essa área se mantenha 1. Eu vou ter que aumentar esse valor de f de x, né? Ou seja, é como se eu deslocasse esse valor aqui para cima, né? Então, se eu diminuo aqui meus limites, o que vai acontecer é que a minha função vai subir. Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui. O que acontece se eu pegar o meu x e fizer ele tender a 0? A minha função ela tem que tender a infinito, para que a área seja 1. É meio assim, estranho você pensar assim, cara, então quer dizer que se você pega um intervalo tão pequeno, sei lá, 0, né? Ou seja, aqui na origem, significa que você vai ter uma função que vai lá para infinito, mas a área dessa função vai ser 1? Sim, exatamente. Isso é o que nós chamamos de delta. É a nossa famosa função delta. Inclusive, eu cometi um pequeno typo aqui. Pronto. Agora sim. Então, é isso que a gente faz. A gente pega uma função, diminui o intervalo dela para 0, e aí essa função ela vai a infinito. Quando a gente faz isso, a gente surge a famosa função delta. E a função delta é o seguinte, ela vale 0 para quando x é igual a 0, e ela é infinito para quando x é diferente de 0, tá? Ou seja, se você pega ali... Calma. Desculpa, eu cometi um pequeno equívoco aqui. Na verdade, é o contrário, tá? Foi mal aqui, tá? A delta, ela vai ser infinita quando x igual a 0, né? Porque você está diminuindo o seu intervalo. Então, você está fazendo com que a sua função exploda, né? Se esse x aqui vai a 0, essa delta vai a infinito. E ela vai ser 0 para quando x é diferente de 0, tá? Então, essa é a nossa delta de Dirac, tá? Na prática, o que isso vai fazer? A delta nada mais é, a gente chama, né? Eu tenho o costume de chamar a delta de Dirac de assassina de integrais, tá? É meio bizarro falar isso, mas é isso mesmo, tá? Porque basicamente a delta de Dirac vai matar uma integral. Ela vai acabar com a integral, tá? Vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui uma função f de x e eu tenho uma função delta. Eu quero saber como que essa função se comporta com essa delta em um certo local. Então eu tenho aqui uma delta, que ela é infinita, tá vendo? Ela realmente vai diminuindo a sua largura, mas ela vai para infinito, né? E aí é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Você está analisando essa função multiplicada por essa função delta. Só que olha só que interessante, essa função delta ela vai ser 0 para qualquer outro valor
que não seja exatamente x igual a zero, né? Se x for igual a zero, essa função ela não é zero, né? Agora, se x for diferente de zero, essa função é zero. Ou seja, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, essa função f de x, ela deixa de existir a partir do momento em que você considera valores de x diferentes da origem, nesse caso aqui. Então, o que vai acontecer é que essa f de x vai ser uma f de zero, você só vai atribuir aqui uma f de zero, e vai desconsiderar todos os outros x, né? Então, essa f de zero acaba virando uma constante, ela sai para fora da integral, e no final o que você vai ter vai ser uma integral de menos infinito a infinito da própria delta de x dx. Só que aí é o seguinte, você lembra que a gente estava querendo fazer justamente construir uma função em que o resultado fosse 1, mesmo quando você diminuísse a largura dela? Então é exatamente isso que a gente fez aqui. A integral de menos infinito a infinito da delta de x dx nada mais é do que 1, né? Esse resultado aqui é 1. Ou seja, isso aqui dando 1, 1 vezes f de zero, então o resultado aqui vai dar f de zero. Na prática, isso quer dizer o seguinte, olha, vamos supor que essa delta não estivesse na origem. Eu deslocasse essa delta, sei lá, para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Então, ia aparecer aqui um termo de x menos x0, né? Ou, sei lá, x mais x0, né? Então, o que vai acontecer aqui é justamente o seguinte, você deslocou a sua delta para algum local específico. Quando isso acontece, você gera o que a gente chama de propriedade de filtragem. Então, você vai ter aqui a integral de menos infinito a infinito da sua função f de x vezes uma delta que está deslocada no eixo x em a. Tá vendo? Então, é x menos a, uma delta de x menos a dx. O que vai acontecer aqui? De novo, essa função ela vai ser zero para todos os valores que não sejam o valor da delta. E o valor da delta ela só é válido para x igual a a. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que a nossa função f de x vai acabar virando f de a, ela vai para fora da integral, e aí a gente vai voltar com uma integral de delta, como a gente tinha feito antes. Ou seja, que vai dar 1. Ou seja, a nossa integral acaba virando o próprio f de a. Então, a integral de menos infinito a infinito de f de x da delta de x menos a dx nada mais é do que a própria f de a. Então, esse x aqui se transforma nesse a, né? Então, por isso que a gente chama de a delta de Dirac de uma matadora de integrais, né? Porque simplesmente a integral vai embora e você resolve muito facilmente essa integral como a função atribuída naquele ponto dado pela delta. Ok, isso é a propriedade de filtragem, isso é a delta de Dirac, a gente usa isso muitas vezes, tá? Por exemplo, um elétron ele é representado por uma delta de Dirac. Um elétron é representado por uma delta de Dirac. Se você pega um conjunto de elétrons, você vai ter várias deltas de Dirac e aí você vai conseguir formar a sua função. Então é como se você estivesse pegando várias deltas para formar a sua função, para representar ali um conjunto de elétrons, por exemplo, tá? Ok. Vamos continuar então. Vamos fazer o seguinte. A gente estava querendo, utilizando o teorema de Green, saber quem era o π e quem é o psi. O psi, a gente vai ser justamente o nosso potencial. E o nosso φ vai ser justamente a nossa função de Green, que se lembra é a solução da equação diferencial dada pela equação de Laplace, equação de Poisson, equação de Laplace. Então, aplicando isso direto no teorema de Green, o que a gente vai ter é o seguinte. No lugar do psi, a gente bota v, no lugar do φ, a gente bota g. Então vai ficar g laplaciano de v menos v laplaciano de g dv, onde esse v aqui, ó, é o elemento de volume, tá? Não confunda esse v aqui com esse v, tá? Eu vou até mudar aqui, chamar de v'. Acho que fica melhor para poder identificar, tá? Esse v' aqui é o elemento de volume, tá? Isso aqui não tem nada a ver com potencial. E esse v aqui, ó, é justamente para elemento de volume. Tem nada a ver com potencial.
Isso vai ser igual a integral de linha, integral de superfície, né? De G dρ V dρ N' menos V dρ G dρ N', isso sobre a superfície S'. Ok, só que a gente vai escrever isso aqui por extenso, né? Esse G é nossa função de Green. Esse Laplaciano de V nada mais é do que a equação de Poisson. Nós sabemos disso. Esse V é o nosso potencial e esse Laplaciano de G, Laplaciano da função de Green, é o valor que nós já definimos anteriormente como menos 4π delta de R menos R'. Tá vendo por que aparece aqui, eu falei sobre a função delta? Justamente para poder entrar aqui dentro da nossa integral. Isso tudo sobre o elemento de volume, D3R'. Isso é igual a nossa integral de superfície. Ok. Então, nós temos aqui duas funções que nós já sabemos. Na verdade, a gente já sabe todas as funções. Então, vamos ter aqui, ó, a função de Green é dada por 1 sobre o módulo de R menos R', vezes a equação de Poisson. A solução da equação de Poisson é menos ρ de R' sobre ε0, menos V de R', vezes menos 4π delta de R menos R'. Isso tudo sobre o elemento de volume. Aí eu vou separar essa integral em duas, né? Duas integrais de volume. A primeira integral é essa daqui, né? Vai dar menos a integral de volume de ρ de R' sobre ε0 R menos R' sobre R'. Mais 4π, esse 4π vem para fora, esse menos com esse menos vira mais, então é mais 4π, a integral de volume do potencial escalar vezes a delta de Dirac, vezes isso integrado justamente sobre o volume, né? Sobre todo o volume. No caso aqui, o volume é o volume esférico, né? Sobre toda a esfera. E aí, isso é igual à nossa integral de superfície. E aí você vai olhar para isso aqui e vai falar assim, pô, calma aí, sensei. Eu lembro que a propriedade de filtragem diz o seguinte, olha, o argumento tem que vir primeiro e o termo que vai entrar como resultado tem que vir depois. Essa aqui que é a lógica, essa aqui que é a ordem. Entretanto, existe uma coisa aqui que é o seguinte, a delta é uma função simétrica. O que isso quer dizer? Escrever delta de x menos a ou escrever delta de a menos x é exatamente a mesma coisa, tá? É uma função que é simétrica. Então, você escrever x menos a ou a menos x dá no mesmo. Então, escrever r menos r' ou r'. Deixa eu circular aqui e reescrever para vocês terem uma ideia. Ou escrever delta de r' menos r dá no mesmo. Já que a gente está integrando em r', a gente pode escrever tanto um quanto o outro. E nesse caso, o que vai acontecer é que essa função v de r', ela só vai ser não nula para r' igual a r. Ou seja, então você vai ter aqui justamente o nosso v de r. Então, essa integral aqui some, ela se mata por conta da função delta de Dirac, e aí você vai ter aqui apenas o potencial. Então, você vai ter aqui o potencial, 4π vezes o potencial é igual a essa integral de superfície. E aí eu vou fazer aqui apenas uma reorganização, vou passar esse termo aqui para o outro lado, ele vai passar somando, então vai ficar 4π vezes o potencial é igual a integral de volume de ρ de R' sobre ε0 R menos R' integrado sobre D3R' mais a integral de superfície. Vou pegar esse 4π, vou dividir tudo por 4π e no resultado final o que a gente vai ter é que o potencial elétrico, potencial escalar, vai ser dado por justamente como a integral de volume
essa integral de volume da distribuição de cargas, né, a densidade de cargas, sobre 4πε0, é o nosso K, né, vezes R menos R'. Isso tudo integrado sobre o volume, mais 1 sobre 4π vezes essa integral de superfície. Isso aqui é o nosso potencial, é a forma assim, mais geral possível de um potencial utilizando integrais. Aí você vai falar pra mim o seguinte, mas sensei, isso é mais fácil? Apareceu ali uma integral de superfície, sei lá, isso parece complicado. Na verdade, é fácil. Porque o que acontece é o seguinte, o primeiro termo do lado direito é uma consequência da distribuição de carga, enquanto que o segundo termo é referente às condições de contorno. Tem um typo aqui também, desculpa. As condições de contorno. O que isso quer dizer? Justamente quais são as condições que você dá para resolver o problema. Por exemplo, quando a gente fez na última aula o caso da esfera oca, a gente tinha algumas condições de contorno. Por exemplo, quando a gente analisava dentro da esfera, quando a gente analisava na superfície da esfera, ou quando a gente analisava fora da esfera, né? Essas eram condições de contorno. Então, cada condição de contorno vai dar algum resultado aqui. E o interessante é o seguinte, se você parar para analisar, essa resposta aqui, ela bate bastante com o resultado que nós conseguimos encontrar lá no caso da esfera. Se a gente volta aqui, olha só o que vai acontecer aqui, ó. O caso da esfera você vai ter um termo que vai ter uma relação com R, 1 sobre R, né? Sempre vai ter um termo relacionado a 1 sobre R. E vai ter um termo que não vai estar relacionado a 1 sobre R, que vai ser proveniente justamente da condição de contorno. Então, por exemplo, aqui você tem o termo de 1 sobre R, aqui você tem outro termo de 1 sobre R, e aqui você tem outro termo de 1 sobre R. E as condições de contorno são os outros termos. É esse termo aqui, é este termo todo aqui, né? Este termo todo aqui, ó, ele provém das condições de contorno. E aqui a condição de contorno dá zero, né? Então, você tem isso aqui, e isso aqui, e isso aqui como termos de condição de contorno. Então, olha só que curioso. Você consegue encontrar o mesmo resultado de antes, só que agora utilizando a forma integral, né? E aí, como eu falei, o segundo termo ele é referente às condições de contorno. Se o potencial ou o gradiente for nulo na fronteira, o termo de contorno desaparece. Que é o caso, por exemplo, se você pega a esfera oca e vai para infinito, o que vai acontecer é justamente que esse termo vai a zero, a condição de contorno vai a zero. Então a única coisa que vai acontecer é que o único termo que vai prevalecer vai ser este primeiro termo aqui. Agora, se você tem uma situação em que o potencial ou o seu gradiente, o gradiente do potencial não for nulo na fronteira, nesse caso você vai ter condições de contorno. E aí você vai ter que analisar quais são essas condições, tá? E aí é até interessante, né? Porque você vai ter aqui alguns tipos de condições de contorno, né? Assim, uma observação. Se a gente considera que a superfície tende a infinito, essa condição de contorno também é zero, então por isso que a gente vai ter aqui apenas o primeiro termo válido para o potencial. Então, algumas condições de contorno que a gente usa. A primeira condição de contorno, que vai justificar justamente na última aula eu ter utilizado justamente ela, né, é a condição de contorno de Dirichlet, né? Essa condição, ela diz o seguinte, olha, se você conhece o potencial V sobre toda a superfície S, tá? Então você usa a função de Green que anula-se na superfície, ou seja, a função de Green vale zero. Se a função de Green vale zero, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui da integral vai a zero. Então, se esse primeiro termo vai a zero, isso quer dizer o seguinte, que você vai ter apenas um termo aqui válido, que é o termo aqui, ó. É esse termo válido aqui, tá? Isso torna bem mais fácil de você resolver a integral. A segunda condição de contorno é a condição que nós chamamos de condição de Newman,
né? Ou condição de Neumann. Nesse caso, você usa uma função de Green com derivada normal nula na superfície. Ou seja, nesse caso, a derivada que vai ser nula, tá? E aí, este segundo termo vai embora e só fica o primeiro termo, ok? Se isso acontece, aí fica mais fácil de você resolver, tá? E aí é até interessante porque essa condição de Dirichlet, né? Se a função de Green for zero, isso significa dizer o seguinte, olha, a gente está analisando um ponto muito distante. E aí isso significa que todo esse termo aqui vai a zero. Então isso aqui só fica o primeiro termo, né? Já a condição de Neumann, né? Ou de Neumann, isso depende de qual linguagem que você está usando, né? Em inglês ou francês. Você vai ter justamente que a derivada é zero. Isso significa que a função ela é constante, né? Então esse g aqui ela vai ser uma constante, ela vai para fora da integral, então você só vai ter aqui uma derivada normal do potencial, né? Então é isso que vai ter aqui com relação a essas condições de contorno. Então, no final das contas, quando você trabalha o teorema de Green, você acaba trabalhando com o potencial puro mais as suas condições de contorno. Nada muito complicado, né? E aí você só tem que analisar que tipo de condição de contorno que você está trabalhando para poder resolver o problema. Inclusive, fica aí como uma dica, tentar resolver o problema da esfera oca utilizando justamente o teorema de Green, tá? Tá certo. Você vai acabar caindo em um problema que você tem que saber as condições de contorno, mas as condições de contorno já são basicamente dadas, né? Não é tão complicado assim de você saber quais são as condições de contorno. Por exemplo, no infinito, o potencial é zero. Então, a gente vai usar ali, então, a condição de Dirichlet. Se você está dentro da esfera, o potencial não é zero. Então, nesse caso, mais a derivada vai ter que ser zero. Então, você vai usar a condição de Neumann, né? E assim por diante. Ok? Dito isso, é isso. Nós temos aí nosso teorema de Green. Sensei, mas eu lembro que na última aula você falou que ia falar sobre expansão de multipolos hoje. Mas a aula ia ficar muito longa, ia ficar muito maçante, ia ser muito conteúdo para eu falar sobre as expansões de multipolo. Então, vai ficar para a próxima aula. A próxima aula vai ser exclusivamente falando sobre expansão de multipolo e método da imagem, tá? Método de imagens. Vão ser as duas coisas que a gente vai estar falando na próxima aula. Método de imagens e expansão de multipolos. Ok? Dito isso, é isso. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre superfícies equipotenciais e sobre o teorema de Green. Nós terminamos por aqui. O seguinte, teremos uma segunda lista, tá? Eu vou estar soltando na semana que vem a segunda lista, então aguardem aí. Eu vou aí passar a aula sobre expansão de multipolos e método de imagens para poder fazer soltar a próxima lista lá no nosso Discord. Então, se você não faz parte do nosso Discord, entre no nosso Discord. Lá você vai ter acesso às listas de exercícios. Já o gabarito comentado, ele é exclusivo para membros, então fica a dica. Se você quer ter mais conteúdo sobre eletromagnetismo, mais explicações, né, dos exercícios e tudo mais, vire membro aqui do canal. Isso ajuda bastante, ok? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro, você tem acesso a conteúdos antecipados, além de outras mordomias, como, por exemplo, a lista de exercícios resolvida. Beleza? Hypem o vídeo. Hypar o vídeo é muito importante, isso chega a mais gente, ok? Dito isso, muito obrigado a todos, tamo junto, bons estudos e até!